Contarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei. Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos os competidores, bom dia a todos nós, né? Por essa oportunidade mais uma vez de estarmos vivos aqui, né? Essa oportunidade que hoje aqui na nossa cidade está chovendo, assim seja a permissão da vontade do Senhor. Quero também que Deus abençoe a família aí de Mari, viu? Mari até inclusive não está participando com a gente, está passando por um momento de processo de saúde dentro da família. Mas que em nome de Jesus o Senhor possa estar trazendo de volta a saúde, né? Mas infelizmente um dos familiares veio a óbito ontem no Covid em São Paulo. Que Deus possa sentar dando força a toda a família lá em São Paulo. Graças a Deus são pessoas cristãs, né? Então o Senhor o recolheu, né? Recolheu para que no dia que o Senhor vir nas nuvens, o Senhor ressuscitará eles e ali a gente todos se encontrará nas nuvens para entrarmos na Nova Jerusalém, como é uma promessa do Senhor, e tudo que está na Bíblia irá se cumprir. Amém? Então vamos lá para a nossa pergunta, né? Essa pergunta número 18. Pergunta fácil, né? Não era uma pergunta difícil. Então a pergunta 18 diz assim: quantas vezes Jesus foi tentado? A única coisa que faltou colocar aqui foi deserto, né? Mas eu coloquei lá no status, depois que eu verifiquei isso aqui, eu coloquei no status e antes de que as pessoas pudessem responder. Então as pessoas responderam e alguns viram lá essa questão. Então a pergunta seria: quantas vezes Jesus foi tentado, né? A grande maioria acertou essa pergunta. Então a letra A seria 1, letra B seria 2, letra C seria 4, letra D nenhuma vez. Então vamos ver essa passagem da Bíblia onde Jesus foi tentado no deserto e quantas vezes o diabo o tentou Jesus no deserto. Vamos lá? Então aqui no livro de Mateus, capítulo 4, diz assim: Então, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora vem a primeira tentação do diabo. E chegando-se a ele, o diabo disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha a primeira resposta de Jesus na primeira tentação do diabo. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Graças a Deus. Aí vem: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Agora vem a segunda tentação. E disse-lhe o diabo para Jesus: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e toma-te nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E aí disse-lhe Jesus a resposta dessa segunda tentação do diabo. E Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Agora vem a terceira tentação do diabo contra Deus, contra Jesus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então vamos lá no número 9. Então o número 9, versículo 8, diz assim a terceira
A terceira tentação que o diabo tentou Jesus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrando me adorares. Olha só o que o diabo falou para Jesus. Aí agora Jesus vai responder a terceira tentação do diabo contra Jesus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o 11, para finalizar, diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, essa resposta aí da pergunta 18 foram então. Era pegadinha, ela valia 3 pontos. A gente sabe, né? Que a resposta certa vale 2 pontos, mas a pegadinha, quem acerta, ganha 3 pontos. Então, essa pergunta era uma pegadinha porque não tinha resposta nas opções. E a resposta certa seria 3, né? 3 tentação. Jesus foi tentado pelo diabo. Então, vamos lá agora para o 19, né? Essa 19 também não estava difícil, não estava difícil. Essa aqui é um ensinamento que o Senhor nos ensina a nos perdoar e a quanto perdoará nossos irmãos, né? Nosso irmão que fez alguma coisa errada com a gente tem que o perdoar. E o Senhor vai dizer quantas vezes, porque Pedro vai questionar ele. Vamos lá? Então a 19 diz assim: quantas vezes Pedro disse que deveria perdoar um irmão e quantas Jesus disse que deveria o irmão ser perdoado? Letra A, 77 vezes 7. Letra B, 77 vezes 77. Letra C, 70 vezes 77. Ou letra D, 7 vezes 7. Será que essa pergunta, a resposta está nas opções? Ou essa pergunta também é mais uma pegadinha? Vamos ver aqui em Mateus capítulo 18, né? Abra sua Bíblia aí, por favor. Mateus 18. Aí no versículo 20 e 21, 22. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Aí vem agora. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Perguntou Pedro a Jesus. Né? Aí disse-lhe Jesus a Pedro. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha aí, pessoal. Tá vendo? A responsabilidade do perdão. Então, a gente dando uma olhada aqui. Então, a gente vemos aqui que nessa referência aqui da letra A, né, a letra A, as opções dessa pergunta 19, não tinha nenhuma dela na descrição dessa passagem, né? O Senhor fala para Pedro, aqui no 18, versículo 22, e Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então não teria nenhuma opção. A única de 70 que tinha aqui era a letra C, que era 70 vezes 77. Mas a resposta aqui seria 70 vezes 7. Então significa que aí também era mais uma pegadinha e que a resposta seria aqui na referência de Mateus capítulo 18, versículo aí, o 21 e o 22. Amém? Agora vamos para a pergunta da pegadinha, que é a mais difícil. Irmãos, essa aqui eu vou ter que dar acho que uns 3 minutos para eu explicar a vocês, porque foi muita gente que caiu nessa pergunta. Vou dizer para você, eu achei que era a pergunta mais fácil. Vamos dar uma olhada aqui? Na pergunta 20, onde pegadinha derrubou muita gente, eu imaginei que seria a pergunta muito fácil. Cristo cita 2 vezes
a profecia de Oséias? Em Mateus, capítulo 9, versículo 13, e Mateus 12, versículo 7. Que profecia é esta que o Oséias falou e que o Senhor citou duas vezes em Mateus? Como descobrir essa fala dessa profecia referente ao profeta Oséias? Como? Então vamos dar uma olhada primeiro nessas duas referências. A primeira intenção que eu tinha que fazer é dar uma olhada nessas duas referências para eu ver que fala é essa que o Senhor citou duas vezes no livro de Mateus, que foi o profeta Oséias que falou. Então vamos ver como é que a gente poderia descobrir essa resposta. Então vamos ler lá, vamos ler Mateus capítulo 9, aqui no versículo 13, né? Para a gente ver o que está escrito aqui em Mateus capítulo 9, versículo 13, o que o profeta Oséias falou que Jesus citou aqui em Mateus. Então vamos lá. Aqui em Mateus capítulo 9, versículo 13, diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vamos ver se essa fala aqui está lá agora em Mateus capítulo 12, versículo 7. Vamos ver, né? O Senhor disse que a citação seria duas em Mateus, e com certeza Oséias também teria que estar no livro de Oséias, essa confirmação dessa fala, porque de fato foi o profeta Oséias que falou. Então aqui em Mateus 12, aqui no versículo 7, diz assim, ó: Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Olha só que essa fala aqui, ó, dessa frase, misericórdia quero e não sacrifício, foi falado também na mesma fala lá do 9:13, né? 9:13 de Mateus. Agora vamos ver esse livro de Oséias para ver se realmente essa fala está de fato nesse profeta Oséias, que ele tem um livro aqui na Bíblia Sagrada, né, no Antigo Testamento. Então bora ver se de fato essa fala que o Senhor citou duas vezes em Mateus, se essa fala realmente confirma no livro de Oséias, porque foi o profeta Oséias que falou, e o profeta Oséias tem um livro sim dentro da Bíblia Sagrada, dentro dos 66 livros. Vamos dar uma olhada? Inclusive, teve pessoas aqui. Olha, essa pergunta, se eu não me engano, acho que foi 3 ou 4 pessoas que acertou. Uma dessas pessoas eu vou citar aqui, foi Júnior, né? Porque é um cara que está sempre liderando, acertou. Meu nego Jal, e que estava na liderança. E Karina, perdão, que estava na liderança, ela errou porque ela confundiu aí Oséias para Isaías. A pergunta estava Oséias, né? Então olha só a pergunta novamente. Acontece, pessoal, acontece. Já era 11 horas da noite, 10 horas da noite, o pessoal correndo atrás, vindo cansado, a mente muitas vezes passa. Olha só a pergunta número 20. Cristo cita duas vezes a profecia de Oséias. Em Mateus 9:13, a gente acabou de ler, e Mateus 12, versículo 7. Que profecia é esta? Então, se Mateus está dizendo aquela fala de misericórdia eu quero e não sacrifício, e no 9:13 e no 12:7 também, então vamos ver então se no profeta Oséias, né, ele de fato falou isso, né? Como ele tem um livro, então eu vou ver se realmente dentro do livro dele tem essa fala. Então abra sua Bíblia aí no Antigo Testamento, Oséias, aí depois do livro de Daniel, vem Ezequiel, Daniel e vem Oséias. Abra aí, por favor, em Oséias capítulo 6, no versículo 6, vamos ver se de fato essa fala de Oséias condiz
com a fala que Jesus citou em Mateus. E no 6 diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então a gente percebe que no livro de Mateus, olha só o que fala. Então aqui em Mateus 9:13 confirma uma das falas, né? Aqui no capítulo 9:13, como eu disse, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. E lá no 12, né? Vamos lá pro 12:7, né? E no 12:7 diz: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, né? E em Oséias, né? Aqui em Oséias, capítulo 6, versículo 6 diz: porque eu quero misericórdia e não o sacrifício. Então a resposta aí seria o quê? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Olha só o que o Senhor orientou a sua igreja. Então a resposta aí estava aí, nenhuma resposta. E a fala de Oséias condiz sim com a fala da citação que o Senhor citou 2 vezes no livro de Mateus. Então a resposta certa seria nenhuma das alternativas e a resposta seria misericórdia eu quero e não sacrifício. Amém? Que Deus abençoe grandemente a todos aí, né? Foi uma participação linda. O meu negão Jal aí de Ilhéus, o título tá voltando lá para Ilhéus, né? Primeiro mês aí, o livro de João. Quem ganhou aí foi Karina e Júnior, né? Eles empataram, mas não quiseram bater um debate ao vivo, então repartiu o prêmio, porque o brinde tinha como repartir, né? Esse já não tem como repartir, a gente não tem como cortar a camisa no meio, né? Então, de qualquer jeito, se empatar, tem que ter o debate aí ao vivo. Então, Karina e Júnior aí foram campeões. Karina aí de Ilhéus e Júnior aqui de Itabuna. Mas esse título, a taça hoje, nessa rodada, tá em Ilhéus novamente. Tá aí na mão do meu negão Jal. Parabéns. Pessoal, eu não tenho como enviar o áudio para vocês, né? Ele chegou bem tarde em casa e foi responder essas perguntas, né? A maioria aqui responde tudo quando chega do trabalho de noite. E tem um áudio que ele mandou para mim aqui, a quem quiser, eu até envio para quem quiser. E ele disse para mim que ficou até um período de tão tarde para tentar achar essa resposta, tá certo? Ele gastou um bom tempo para achar essa resposta. Não foi uma resposta muito fácil, não, tá vendo? Então, através do esforço dele, ele conseguiu conseguiu manter a liderança. Então, que essas perguntas, eu sinceramente, eu quase não lancei essa 20 porque eu achava muito fácil. Quando eu vi a fala das citações de Jesus no livro de Mateus, no 9:13 e no 12:7, e Jesus está dizendo que foi o profeta Oséias, e eu sabendo que o livro, a Bíblia Sagrada, com 66 livros, eu sabia que na Bíblia Sagrada tem sim na Bíblia Sagrada tem 66 livros, mas no Antigo Testamento tem o livro de Oséias, num período de 39 livros que tem o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento tem 39 livros e dentro desses 39 livros tinha lá o livro de Oséias. Então era necessário ler o livro de Oséias ali para ver essa fala. Não precisava nem ler o livro de Oséias todo, né? Claro que não, é um livro até pequeno. Mas pegava essa fala aí de Mateus essa fala de Mateus nas duas referências e pesquisava lá para ver se em Oséias de fato tinha essa fala, né? E aí de fato a resposta também, a citação também estava lá no livro de Oséias. Amém? Então assim, que Deus abençoe. Então parabéns a todos aí, né? Então parabéns a todos aí que participou dessas nossas 3 perguntas. Então, pessoal, a gente assim ficamos por hoje. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E nossos irmãos, nossos amigos que estão internados, que Deus possa devolver a saúde, né?
E a gente que estamos vivos, está tendo essa oportunidade, aproveita enquanto ainda tem vida, respiração, para arrepender dos nossos pecados, porque depois que morre não tem mais jeito, né? Para quem crê aqui na Bíblia Sagrada de 66 livros. Então passe a ter essa comunhão com o Senhor agora, enquanto a gente temos oxigênio para poder respirar e falar com o Senhor. Amém? Então que Deus abençoe grandemente a todos nós e que foi mais um dia produtivo, como muitos estão falando lá no perfil do WhatsApp. Está sendo maravilhoso. O Andy, Jal, meu irmão Laércio falou assim, olha, eu posso até ser campeão, mas campeão eu já sou só em participar com vocês aí dessa meditação, porque isso faz com que eu abra a palavra do Senhor todos os dias. Isso é lindo demais, muito lindo. Amém? Então fica com esse louvor. Se interromper é por causa que está chovendo e a internet está ruim. Então que Deus abençoe grandemente. Ouça esse louvor, porque qual grande o nosso Deus ele é, que um dia ele vem para nos buscar. Amém? Aí ó. Qual grande é o meu Deus. Nosso Deus, né? Qual grande é o meu Deus. Cantarei qual grande é o meu Deus. Todos vão dizer. Cantarei quão grande é o meu Deus.